Chegou o momento de conhecer mais um case inspirador, não somente de automação em radiologia, mas que rompe as fronteiras do diagnóstico. No próximo painel, automatizando a radiologia em escala, como o Grupo Ángeles melhorou o cuidado e a eficiência do fluxo de trabalho com o Philips Orchestrator. Vamos mostrar como uma das maiores redes hospitalares do México está usando tecnologia para integrar processos, reduzir tempo de entrega de laudos e melhorar a experiência do paciente. Vamos juntos acompanhar esta apresentação e descobrir como o Philips Orchestrator pode transformar os fluxos de trabalhos radiológicos em grandes instituições. Para esta apresentação, convido primeiramente ao palco diretor de negócios para radiologia e cardiologia na Philips América Latina, Leonardo Sasso. Então, vocês me escutam? Escutamos bem. Opa, obrigado, bom dia, Sasso. pessoal. Obrigado, Mocelli. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar uma solução tão relevante na área de diagnóstico por imagem. Eu gostaria de iniciar aqui apresentando alguns desafios que o setor está enfrentando atualmente, né? Primeiro, a carga de trabalho após a pandemia aumentou cerca de 43%. Isso é um relato dos radiologistas. Além disso, quase a metade dos radiologistas atualmente queixam que eles estão à beira de um burnout. Os técnicos em radiologia acreditam que 23% do trabalho deles pode ser automatizado, tá? E aí, existe uma previsão que até 2040 o custo na área de saúde duplique o custo de saúde no Brasil e no mundo, certo? Além disso, temos também uma escassez de profissionais da área de saúde. Estima-se que 18 milhões de profissionais, a gente vai ter esse gap em relação à demanda que vai ser gerada nos próximos anos. Agora, pessoal, imagina isso nos grandes grupos, né? Existe uma consolidação do mercado. Esses grandes grupos, muitas vezes, têm 10, 20, 30, 50 sites. Existem médicos que laudam de cidades diferentes, de outros países. E, com isso, geram novas necessidades. É necessário padronizar, né, os processos, otimizar e, com isso, também criar uma visão global de todos os exames. Então, para isso, a Philips criou uma solução que a proposta dessa solução é automatizar a distribuição de laudos. Ela é baseada em alguns pilares, como, por exemplo, priorização, priorizar o SLA, né, de acordo com o SLA, o sistema automaticamente vai direcionar para aquele médico fazer o laudo. Outro ponto é especialização e subespecialidade, por exemplo. Então, o sistema direciona aquele exame para o especialista da área. Por exemplo, um exame de neuro. Então, vai direcionar para o médico de neuro. Outro ponto também que é super importante é o balanceamento. Balanceamento e distribuição de laudos entre os radiologistas do grupo. Então, com isso, também evita aquela que a gente chama, uma ação que é cherry picking, que é o radiologista só escolher os exames fáceis para realizar. E o outro ponto que é super relevante é a inteligência artificial. Esse sistema a gente tem como integrar com algoritmos de inteligência artificial que fazem análise daquela imagem, tem uma visão holística e a partir daí o algoritmo sinaliza para o orchestrator e aí a gente cria uma prioridade para que o médico faça esse laudo o quanto antes, tá? Aqui é só para dar compartilhar com vocês como que é a tela do orchestrator, né? Então a gente tem aqui, a tela ela é dividida, a gente primeiro tem as prioridades do médico, a gente chama aqui como cockpit do radiologista, ele tem todas as informações, KPIs pessoais, a lista de trabalho global, ele consegue laudar todos os exames, independente da unidade.
Então, é uma ferramenta diferenciada para a distribuição de laudos e priorização do SLA. Aqui, eu gostaria, nesse slide, de mostrar para vocês um exemplo de uma regra que pode ser implementada. Essa regra, primeiro, ela prioriza o especialista local. Então, o exame foi realizado em uma unidade, uma determinada cidade, e tem um especialista ali no site para fazer o laudo. Então, o sistema define esse nível de prioridade, primeiro o especialista, com o tempo, e caso esse médico não faça o laudo no tempo que o sistema definiu, automaticamente o sistema libera esse exame para outros especialistas do grupo. Então, todos os especialistas podem laudar o exame para, assim, garantir o SLA do exame. E se caso todos os especialistas não conseguirem laudar, porque tinha outras prioridades, o sistema automaticamente libera para todos os radiologistas do grupo. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Priorizar o SLA. Priorizar o que foi combinado durante o agendamento, e aí a gente vai entregar o laudo para o paciente na data que foi pré-agendada, tá? Então, são regras que podem ser customizadas de acordo com as definições de cada instituição, tá? E aí, seguindo, alguns exemplos de triagem, né? Primeiro, estudos urgentes, pacientes do PA. Então, o paciente chegou no pronto atendimento, automaticamente aqui o sistema já define uma regra. Vocês estão vendo ali um ícone que vai definir e vai aparecer para o radiologista para ele laudar esse exame. Quando o sistema está integrado com os algoritmos de inteligência artificial, aparece um novo ícone. Esse ícone ele vai sinalizar que o algoritmo fez aquela análise, viu que é um paciente crítico, que inicialmente não tinha suspeita, por exemplo, de um AVC, e automaticamente ele sinaliza com o ícone diferenciado, que é o algoritmo que fez essa detecção, tá? E aí tem outros exemplos aqui também de triagem. Estão vendo à direita? Tem para vocês aqui, está à esquerda, que de acordo com o tempo, temos cores diferentes, né? Então, se o sistema, por exemplo, você tem um SLA padrão, e aí o tempo vai diminuindo, ele muda de cor para amarelo, laranja, até chegar vermelho, que esse exame está perto de estourar o SLA. Então, são regras que ajudam ao radiologista organizar a fila de trabalho dele, num ambiente multi-site, né? Você tem clientes, conforme eu comentei, de 10, 20 unidades, e aí ele também pode estruturar e criar uma organização de acordo com o valor relativo do exame. Eu comentando, trauma, como fala, paciente interno, paciente externo, paciente de AVC, isso tudo ajuda a priorizar a lista de trabalho. Então, isso aqui é só uma introdução sobre a solução. E agora, eu gostaria de convidar o Rafael Uchoa. Ele é diretor corporativo de serviço e diagnóstico do Hospital Ángeles Health System da Cidade do México. Seja bem-vindo, Rafael. O palco é seu. Obrigado. Está me ouvindo? Bom dia a todos, muito obrigado ao time da Philips pelo convite. É uma honra para mim estar aqui no Brasil com todos vocês e vou começar a falar um pouco sobre a instituição que eu represento, porque eu acho que muitas pessoas do Brasil não nos conhecem. Vou dedicar alguns minutos para que vocês possam entender em que contexto estamos implementando esta... Eu represento um grupo, Hospital Ángeles Health System, e nós formamos parte de um conglomerado de empresas no México. Somos um grupo privado, quer dizer, somos uma empresa familiar, contamos com 4 divisões, temos uma parte de hoteleria, uma parte de bancos, uma parte de meios de comunicação, onde nós temos canais de TV, e temos a parte de saúde também, que é a parte mais importante. Temos 27 hospitais, somos o grupo de hospitais maior do México, e temos outras áreas que nós fomos desenvolvendo para dar suporte aos hospitais, que é o nosso principal negócio.
negócio. Somos aproximadamente 22 mil funcionários, deles 16 mil, um pouco mais, estão na parte de saúde e nós temos um excelente time de marketing. Então, com esta equipe de marketing, eu vou apresentar realmente um vídeo onde apresentamos um grupo de forma mais clara. Hospital Angeles System. Experience, providing high quality. A gente tem um serviço de saúde de alta qualidade no México. É o pioneiro na implementação de tecnologia para a parte de diagnóstico e tratamento através de todas as especializações médicas. A gente tem uma infraestrutura de ponta, tecnologia de ponta, operação com eficiência, com médicos e pacientes no centro de tudo isso. Então, no Hospital Angeles Health System, a gente revoluciona o cuidado com a saúde no nosso país. A gente projeta e cria o primeiro sistema de saúde abrangente, que faz parte de 27 hospitais em 16 estados. A gente tem mais de 2.900 leitos, mais de 5.000 salas de consultas, 415 salas de cirurgia, 28 mil credenciais, mais de 5 mil médicos com seu próprio consultório, mais de 130 cirurgias realizadas com 16 mil colaboradores, com mais de 1 milhão de pacientes atendidos por ano. A gente fortalece a nossa rede com expansões, inovações e novos hospitais, como o Hospital Angeles Centro-Sul. Então, é o melhor hospital na região. O Hospital Angeles Arboleda fica na Cidade do México. E o Hospital Angeles Polanco, o maior hospital na Cidade do México. E o Andares, que fica no segundo andar da cidade de Guadalajara. Então, desde 2020, a gente manteve, assim, o nosso investimento em tecnologia biomédica de uma forma única no México, com 215 salas de cirurgias inteligentes, 13 robôs Da Vinci, 16 O-Arms, 23 microscópicos inteligentes e 8 robôs rosa. E também aqui UTI, aqui neonatal e adulto, a melhor no país. E também equipamentos de ponta para anestesia e também muitas salas com ressonância magnética. Então, mais de 3 bilhões de pesos de investimento. A gente tem laboratórios automatizados aqui em Monterrey, que é o segundo do país, junto com Hospital Angeles Pedregal e Unique na América Latina. Dessa forma, estamos concluindo a nossa missão para garantir a segurança dos nossos pacientes o tempo todo, integrando e otimizando o processo do nosso sistema de saúde, melhoramos processos. A gente tem o Angeles Electronic Health Record, o New Mobile Applications para pacientes e médicos. Treinar talento de alta qualidade é um pilar fundamental. Bom, primeiro eu quero agradecer a equipe de tradução que fez um trabalho espetacular e ouvimos em espanhol. Estava rápido o vídeo, mas o grupo é um pouco isso. E o nosso foco é muito similar. Eu tive a oportunidade de visitar o Einstein e o nosso enfoque é a qualidade e visamos o segmento premium da população. E como o vídeo menciona, nos últimos 5 anos, realizamos uma mudança, passando de 28 hospitais, em que cada um era uma unidade independente praticamente. E isso não é algo simples, tentando evoluir e podendo ter, assim, um verdadeiro sistema de saúde integrado. Aqui um pouco dos números de como nós crescemos. Abrimos 2 novos hospitais, como viram no vídeo, nós estamos construindo 3 novos hospitais. Os números, um pouco para que tenham uma ideia, como o caso do Brasil, tendo em perspectiva, o vídeo mencionava 13 equipes de cirurgia robótica Da Vinci, hoje temos 26 no país. No México existem só 23 no setor privado, nós temos então 70% praticamente de cirurgia robótica do país e que tem muito menos penetração que no caso do Brasil. Então aqui alguns números.
E o que nós fazemos? Atendemos mais de 1 milhão de pacientes, nós temos mais de 200 mil pacientes internados, 700 mil pacientes em ambulatório. Somos um grupo principalmente cirúrgico e alguns dos estudos que realizamos. Como eu mencionava, para entender sobre quais restrições estamos implementando o sistema da Philips, estamos voltados para o segmento mais alto da população. Atendemos principalmente companhias de seguro, 80%, 70% do nosso renda vem da companhia de seguros, e a parte de pacientes privados também é muito grande no caso do México. E estamos também muito voltados à relação com o médico. Esse é um ponto super importante, porque apesar de que em todos os sistemas ou todas as empresas de saúde, elas dizem que o foco é o paciente, todos nós tentamos isso, mas na realidade nos importa muito o que faz o médico, e isso nos restringe em algumas coisas que eu vou apresentar mais para frente. Entrando um pouco, nós falamos com o grupo empresarial, são 27 hospitais. Desses hospitais, eles estão sendo transformados. Estamos fazendo o sistema de saúde e aí entra a parte de diagnóstico com as 3 divisões nas quais estamos transformando. Hoje, bom, já faz alguns anos, tínhamos 24 laboratórios e cada um fazia o que queria. Tinham as suas referências, da forma como queriam. E nos hospitais, praticamente em todos os lugares de serviços de radiologia eram terceirizados. E havia um médico, um grupo de médicos que interpretavam os estudos e faziam o que queriam, e era mais ou menos na patologia. E o que nós fizemos recentemente? Nós integramos os 26 laboratórios, construímos um laboratório central na cidade do México, que é o laboratório de referência. Não cobrimos tudo, mas através desse laboratório central nós já temos uma relação com os laboratórios terceirizados. Na parte de radiologia, nós criamos uma nova empresa na qual vamos concentrar todos os radiologistas para poder obter o benefício de uma rede e que não seja um radiologista local, somente ele que vai interpretar os análises de um determinado hospital. E a mesma coisa em patologia, entendendo que a tecnologia na patologia está atrasada em alguns anos, mas eu acho que a lógica é praticamente a mesma, conectar todos os patologistas com a patologia digital. E o motivo pelo qual estamos hoje usando o orquestrador é falar um pouco da empresa, como estamos trabalhando com a radiologia, já com o sistema PACS-RIS orquestrador. E um pouco do que foi falado anteriormente, eu gostei muito da imagem de que nos hospitais, os médicos trabalham com os radiologistas, e aí você vê o que acontece. Não é só interpretar os estudos de radiologia, como acontece muitas vezes são serviços all patient, que é muito fácil, entre aspas, você tem um médico aí, ou você está sozinho, e aí tem a interpretação, e é diferente isso no hospital. Nós tivemos que evoluir a forma como tínhamos pensado essa solução antes, porque quando surge uma nova tecnologia, como é o caso do orquestrador de radiologia, parece muito bom, e aí parece que a parte de neuro será interpretada pelo neuro mais importante do país, tudo vai funcionar automaticamente. Parece muito fácil sempre quando entra a tecnologia, mas depois é preciso converter isso na realidade, e aí é onde surgem os verdadeiros desafios que todos temos. Um pouco para que vocês vejam a relação estreita que nós temos com a Philips. Nós temos mais ou menos 600 equipes de radiologia em toda a rede. Apenas com a Philips são 116 equipamentos, uma base instalada, é bastante diverso, e aí alguns departamentos. E como vocês podem ver, a tecnologia que nós temos, em geral, é uma tecnologia nova. A maior parte dela tem uma média de 6 anos de tecnologia. Na verdade, então, nós procuramos estar na vanguarda praticamente em todas as áreas do hospital. Este é um processo que nós fomos construindo hospital por hospital. Então, dos 27 hospitais, tem um que é um pouco independente. Então, dos 26 hospitais, nós já temos o sistema em 20 deles já instalado e funcionando. E no fim do ano nós vamos terminar com os outros 6 que estão pendentes em toda a República.
Agora, o que nós estamos fazendo com essa nova empresa? A nova empresa já assumiu o controle de 10 dos hospitais. Em 10 hospitais, a empresa é já quem administra completamente o serviço da radiologia. Apenas nessa empresa, ou seja, só em 10 hospitais, nós temos 73 radiologistas contratados. No total do grupo, tem um pouco mais de 150 radiologistas contratados. Então, nesse caso, são 73 radiologistas. E não só radiologistas, dentro desses radiologistas, existem diferentes especialidades. Então, são médicos especialistas, tem uma subespecialidade ou algum estudo de autoespecialidade em algum desses conceitos, como, por exemplo, caso de mama, corpo completo, coração, cabeça e pescoço. A ideia é que esses especialistas ou subespecialistas sejam aqueles que interpretem a maior parte dos estudos. Com essa equipe de trabalho, o que nós fizemos foi adaptar para a nossa realidade o sistema do orquestrador. Nas primeiras conversas que tivemos com o orquestrador, nós pensávamos que íamos poder automatizar 100% das coisas e que um estudo de ressonância do neuro seria para o neuro e na cidade X do país. Mas agora, trazendo para a realidade, se tornou impossível e nós tivemos praticamente que redesenhar o primeiro conceito que tínhamos do orquestrador. A primeira coisa, então, foi ver, vamos resolver a nossa realidade. Então, são 27 sites e que não sejam só um pack com os estudos tudo misturado, mas de forma inteligente, que se diga, esse estudo é do seu hospital, então não tem nada a ver com o estudo de outros hospitais. Tendo isso em consideração, nós criamos pastas inteligentes nas quais, a partir do tipo de análise, teríamos acesso ao tipo de especialista que tem a especialidade, desculpa a redundância, para interpretar esse tipo de estudo. Então, se eu sou um radiologista especialista em cabeça e pescoço, eu vou ter acesso à pasta de cabeça e pescoço do meu hospital, mas também de toda a rede. E isso permite aos especialistas começar a ver os estudos da sua especialidade sem importar onde estavam. E isso, por um lado, nos permite ter radiologistas que possam interpretar o que acontece no seu site, mas também o subespecialista pode também ter acesso aos estudos de alta especialidade em todo o país. Mas o orquestrador não se trata só disso, mas também de buscar as eficiências. Vamos dizer que de forma transversal, como eu tento explicar, nessas pastas onde está cada uma das especialidades, nós temos as áreas que estão fazendo a solicitação, porque essas áreas de solicitação nos obrigam a ter diferentes SLAs. Não é a mesma coisa um paciente que chega na emergência do que um que está hospitalizado. E também um paciente que chega caminhando e tem menos pressão, menos urgência. Então, nós temos SLAs por estudo, por departamento, por hospital. Por exemplo, atualmente estamos trabalhando com esses tempos de resposta. Eu coloco emergência com um asterisco porque, evidentemente, é um STRO, é outro tipo de estudo. Bom, 1 hora é uma loucura, mas vamos supor, se não há uma emergência urgente, vou chamar assim, seria 1 hora para interpretar o estudo. Se o paciente está hospitalizado, o compromisso de resposta é de 6 horas, e se é um paciente de ambulatório, respondemos em 12 horas. Então, o sistema nos permite atender cada um dos hospitais, dentro das especialidades, dentro dos hospitais, sem que necessariamente o radiologista esteja aí, e medir a eficiência que nós temos para dar resposta ao paciente. Na verdade, o sistema do RIS-PACS e o orquestrador está começando a nos dar muita informação sobre onde temos áreas de oportunidade nos hospitais. Aqui eu não vou colocar telas adicionais do orquestrador, porque o agente da Philips com certeza vai explicar muito melhor. Mas aqui eu coloco alguns gráficos que o sistema de inteligência ou de informação nos proporciona pela Philips. Nesse gráfico que eu estou mostrando, são os estudos por cada hospital. O que está em verde são aqueles que já foram entregues conforme o SLA da emergência nesse hospital. Nos chama muito a atenção esse gráfico porque 1, 2, 3, a quinta barrinha da direita, que tem uma alta porcentagem que não está entregando tempo.
em teoria, é o nosso segundo melhor hospital da rede, ou seja, dentro dos hospitais estão os melhores e esse é o segundo melhor hospital da rede. E aí a equipe se vendia como melhores radiologistas da rede, inclusive o nosso diretor médico de radiologia saiu desse hospital. Então, quando mostramos os dados, bom, você não tinha nenhuma reclamação, mas na verdade você não está integrando no tempo. Então, ter sistemas desse tipo nos aproxima das realidades dos hospitais. E esse é um exemplo dos SLAs que nós temos na parte de emergência. Esse é outro que também nos chamou muito a atenção e gostamos dele porque nos permite ver, por estudo, se está sendo interpretado pelo especialista que deve ser. Então, o que está em verde significa que é um estudo que nós temos atribuído a uma subespecialidade e esse estudo foi interpretado por um subespecialista nesse estudo específico. Se está em vermelho, significa que o estudo está atribuído a uma especialidade, mas ele não foi interpretado pelo radiologista que tem essa subespecialidade. Então, o hospital que tem maior volume, que é o nosso hospital principal, nós encontramos que realmente a maior parte nós resolvemos com o subespecialista, porque é um hospital bastante robusto. E isso nos permite o quê? Nós vamos começar mais para frente a trabalhar no dia a dia, não só a tecnologia ou através da tecnologia, mas que é um habilitador, Só que o verdadeiro desafio é transformar essa tecnologia em soluções que possamos levar para a prática. E o que queremos é que esses especialistas do hospital principal ajudem os hospitais onde praticamente não temos subespecialistas, uma vez que a tecnologia está habilitada. E como dizia na apresentação anterior, o médico que interpreta um estudo de subespecialidade em crânio, cabeça e pescoço e pode interpretar e começa a interpretar placas de tórax, se sente mal, ele não gosta, eu estou perdendo meu tempo aqui. Então, quando ele passa a interpretar a sua subespecialidade, o médico encontra valor nisso. E aí podem ver alguns hospitais, 2 que estão em amarelo, é porque ainda não temos o sistema instalado. E apesar de estarem conectados, ainda nós não temos essa especificidade que o orquestrador nos permite, porque os médicos não estão classificados e os exames também não estão classificados. Isso é um pouco do panorama que nós temos com relação à implementação do sistema do RIS-PACS. E eu peço para o nosso companheiro para que possamos ter uma conversa e responder algumas perguntas. Escute. Felicitações pela... Obrigada pela apresentação, muito boa. Impressionantes os números do Grupo Ángeles. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu gostaria de começar falando de uma organização como Ángeles, que tem uma complexidade, como você compartilhou conosco. Qual o desafio que vocês tinham antes de implementar o Orchestrator? O que vocês queriam alcançar com essa solução? Bom, o nosso principal objetivo era poder ter melhores diagnósticos, como dizíamos. Somos um hospital voltado para a qualidade. O que nós queremos é que 100% da nossa meta e 100% dos exames de radiologia sejam interpretados por um subespecialista que tem essa capacidade para fazê-lo. Esse sistema nos aproxima desse objetivo e nos permite, assim, caminhar nesse caminho. Muito interessante, muito bom os pontos que você comentou. Agora, falando um pouco de valor. Existem dimensões de valor ao implementar uma solução como essa. Por exemplo, o valor clínico, valor operacional e também a experiência e o bem-estar da sua força de trabalho. A partir da experiência de vocês, quais são as dimensões mais cruciais e como isso mudou a partir da implementação do orquestrador e na sua instituição? Na verdade, é uma solução que ajuda em todas as linhas, porque, como eu disse, por um lado, aumenta a qualidade e, por outro lado, para os radiologistas, aumenta a experiência. Porque os que têm subespecialidade estão trabalhando a maior parte do tempo nesse tipo de exames. Então, esses colaboradores se sentem mais contentes na hora de interpretar esses exames.
E por outro lado também, o pessoal de administração, como é o meu caso, acabamos podendo avaliar realmente os resultados que estamos tendo. E não apenas como acontecia antes, que na apresentação eu não coloquei, mas os tempos que os radiologistas demoravam para interpretar cada exame. Podemos entrar mais em detalhes para poder encontrar áreas de oportunidade, também a partir do ponto de vista de tempo. E então ajuda em todos os sentidos, na parte clínica, médico-paciente, ajuda na parte de trabalho em si com o radiologista e também na administração, ou seja, uma solução muito integral. Excelente, muito bom ouvir isso. Que tiveram resultados com a solução. E também agora, o que eu gostaria de entender é se vocês, antes da implementação, eu pude ver na sua apresentação que existem alguns outcomes, alguns resultados. Você pode comentar o que você viu antes da implementação do orquestrador e depois? Quais foram os resultados que mais chamaram sua atenção e também do grupo? Sim, quando nós começamos a compartilhar os resultados dos tempos de resposta, principalmente nos concentramos na parte da emergência, de urgência, nós vimos uma redução dos tempos efetivos de resposta, ou seja, antes nós tínhamos por volta de 43% fora do objetivo que temos no nível do grupo e baixamos para 35%, ou seja, ainda não terminamos a implementação e já começamos a ver que o número de exames que estão sendo entregues a tempo aumentou. Então, sem dúvida, esse é um processo que ainda não terminamos a implementação em todos os sites, mas tendo já o sistema, digamos, desenvolvido, poderemos continuar avançando nos objetivos que queremos. Muito bom, muito bom. Bom, esse é o principal desafio da solução do orquestrador, ajudar os nossos clientes a serem eficientes, otimizando o processo, balanceando a carga de laudos e de especialistas. Então, estou muito feliz em ouvir isso, que vocês chegaram a esses resultados. Agora, falando de tecnologia, a tecnologia é sempre um desafio, tem diferentes médicos, jovens mais experientes. Como foi esse impacto no grupo? Como foi mudar o sistema, implementar uma solução como essa? Bom, na verdade, foi realmente um desafio. Porque, como eu disse, além da mudança que estamos fazendo do sistema, PACS-RIS orquestrador, também estamos mudando o expediente eletrônico nos hospitais. Em alguns sites nós já tínhamos o novo expediente eletrônico, então faz alguns meses que chegamos para incluir esse sistema e o que vemos é que nós geramos 2 traumas na equipe. O primeiro com o expediente e o outro com a parte do PACS. Como também colocar um expediente não é tão simples, avançamos um pouco mais depressa e acabamos alcançando. Agora estamos fazendo um expediente novo juntamente com o PACS, então agora estamos causando somente um trauma no pessoal. O que nós nos deparamos foi muito diversificado. Há pessoas que gostam do sistema e que acham que é de muito valor e há outras pessoas que oferecem um tanto de resistência, principalmente no que se refere aos médicos, porque muitas vezes eles se sentem mais confortáveis de que o radiologista que sempre trabalha com eles no hospital sempre faça a interpretação dos seus exames, embora não tenha os equipamentos necessários para fazer isto. O que estamos começando a trabalhar é que vamos abrir salas para poder ter interconsulta entre médico que trata do paciente e o radiologista que interpretou, mesmo que esse radiologista não se encontre no local, para poder ter estas conversas via Zoom, onde se um médico que tratou o paciente gostaria de perguntar sobre a interpretação de um exame que foi feito num outro hospital, possa ter esse contato com o radiologista no outro hospital. Entendemos que esta prática é muito importante, não necessariamente precisa acontecer como naquela foto em preto e branco que nós vimos durante a palestra, mas na verdade os médicos que tratam os pacientes precisam ter realmente um relatório estruturado e falar que teve um achado, eles querem discutir
discutir os casos. Depois de uma cirurgia, por exemplo, sempre existe um interesse muito grande de discussão com os radiologistas. Por isto, esse tipo de discussão sempre foi um pouco mais complicada, há sempre promotores e detratores, e a nossa tarefa é tratar de convencê-los de que o resultado é muito melhor. Fantástico, Rafael. E agora vamos falar um pouco sobre o futuro também. Depois da implementação, qual que é a estratégia do grupo? O que vocês imaginam como sendo o próximo passo para o setor de diagnóstico por imagem, integração dos dados, informações, etc. Qual seria a estratégia de vocês neste sentido? Pensamos que temos uma das redes de radiologia mais fortes do país devido ao número de especialistas que nós temos. Não pretendemos ser a rede que interprete o maior número de exames, não queremos competir com outras redes do México que tem um volume maior, mas que outras instituições considerem a gente como uma referência para exames de alta complexidade. Os nossos médicos têm mais experiência porque tratam mais deste tipo de casos. Esta parte onde nós queremos chegar este ano, vamos concluir a implementação do sistema. Esperamos que no próximo mês de março tenhamos todos os radiologistas incorporados na nova empresa que eu descrevi, e a partir desta nova empresa poder oferecer este tipo de serviço não só para os nossos hospitais, mas também para terceiros. Muito bom, Rafael. E agora, para concluir, a minha última pergunta seria, para nós da Philips, qual que seria o seu feedback? O que nós precisamos melhorar? Qual seria o seu feedback? Quais são as soluções que vocês precisam que nós possamos implementar? Qual seria a mensagem para o pessoal da Philips? Sempre há muitas coisas que podem ser feitas e muitas vezes precisamos tropicalizar. Eu acho que a solução pode funcionar muito bem para unidades de pacientes ambulatoriais, por exemplo, no caso dos hospitais, temos uma área de oportunidade que nós precisamos resolver com a solução sob o ponto de vista tecnológico, mas também sob o ponto de vista tecnológico seria que nós temos residentes que estão estudando e eles ajudam no diagnóstico dos casos. No momento que começamos na estatística para ver os resultados no tempo que um radiologista interpreta um laudo, vimos alguns radiologistas que conseguem interpretar em 20 ou 30 segundos um exame, porque eles somente revisam realmente o que foi apresentado, onde o radiologista só fala, tudo bem, eu estou de acordo, mas esse é o tempo que nós estamos medindo. Precisamos transformar tudo isto para poder ter diferentes mensurações quando temos também alunos nas instituições residentes e poder imaginar que um exame, um laudo esteve aberto durante uma hora pelo médico residente e depois foi concluído pelo médico especialista. Existe uma questão de relatórios que nós precisamos continuar aperfeiçoando e que eu acho que nós vamos poder continuar construindo um conjunto, porque desta forma a solução vai permitir, na verdade, poder entender a produtividade dos radiologistas, porque, como já disse, hoje está baseado no que falam os especialistas, e eu acho que aqui ainda nós temos um caminho, uma longa jornada a seguir. Muito obrigada, Rafael. O seu feedback é muito importante para nós, para poder melhorar ainda mais a solução. Vamos compartilhar com o nosso time e vamos concluir aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco, por ter nos prestigiado aqui no evento, e muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui conosco. Agradecemos muito, muito obrigado a todos. Um bom dia. Muito obrigado, Sasso. Muito obrigado, Dr. Rafael. Reforçamos nosso agradecimento aos patrocinadores que tornam este evento possível. AWS, Carpo, Elsevier, Folks, Exímio, Redix, Grupo Vivaz e We Know. Philips.